The White Boy Rick é um filme que eu confesso para vocês que eu estava com uma expectativa muito grande de assistir, afinal de contas, a história é baseada em fatos reais e, sobretudo, o que aconteceu na vida desse cara é muito interessante. Mas antes de eu dar sequência e dizer para vocês o que eu realmente achei a respeito do filme, vamos aí para uma rápida premissa e também alguns detalhes da história que eu volto em seguida. White Boy Rick foi baseado numa história verídica que conta a saga de um garoto vindo de uma família problemática que acaba se envolvendo com o crime organizado na periferia de Detroit. Tudo bem até aí, porém Richard tinha apenas 14 anos e em pouco tempo acabou tomando conta das bocadas da região, liderando o comércio de drogas e armas ilegais. Já o pai, aqui interpretado por Matthew McConaughey, é um sujeito todo complicado, um traficante de armas que não consegue se estabilizar meio ao mundo do crime, enquanto vê a fama do filho crescer no meio do gueto de Detroit. Não demora muito, o prodígio do crime acaba se envolvendo com policiais corruptos que querem usufruir de sua habilidade junto aos poderosos traficantes da região. Meio a tudo isso, Richard começa a desfrutar de uma vida regada com muito dinheiro e péssimas companhias. O papel principal fica por conta do estreante Rich Merritt e tem a direção de Ian Dement, um outro novato com poucos filmes no currículo até então. Nos Estados Unidos, o filme estreou em setembro de 2018 e aqui no Brasil deve chegar no dia 31 de janeiro de 2019. O orçamento foi de 29 milhões de dólares. Olha, a história do The White Rick, ela, inclusive, na minha opinião, tem alguns paralelos com a própria história do Pichote. Quem conhece vai saber que era um garoto muito pobre, vindo de uma família problemática, mas que acabou fazendo um filme de um relativo sucesso na década de 80, com a direção do falecido Hector Babenco, e depois acabou se entregando completamente à criminalidade. Diferença essa que Rick, lá nos Estados Unidos, não tinha absolutamente nada a ver com cinema e tampouco fez parte da carreira artística. Mas talvez aí pelo fato da idade e da proporção que ganhou no mundo do crime, a gente pode até dizer que tem sim alguns paralelos. E eu fiz questão de citar isso porque lá na frente eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Já aqui, a trama ela me atraiu não só por ser algo baseado em fatos reais, eu gosto muito de filmes com esse tipo de proposta, mas também porque tem aí um dos meus atores preferidos, na minha opinião, o melhor ator hoje em atividade, que é o Matthew McConaughey. Não sei muito bem se é assim que se fala o nome dele, cada um fala de um jeito, mas enfim, que seja, você já sintonizou aí, sabe de quem eu estou falando. O filme realmente ele começa com uma proposta bastante interessante, mostrando que a vida do cara ela tá toda fodida ali ao redor dele, inclusive com o pai, que parece que é um cara mais problemático que o moleque, onde o Matthew faz muito bem esse papel, inclusive, e é colocado vários outros personagens ao redor, que é a galera do gueto ali, o pessoal da bocada de fato, que mexe com tráfico de armas, com tráfico de drogas, e pela vida dura que a família do moleque tá, e o pai é um cara frustrado dentro do próprio mundo do crime, ele acaba entrando ocasionalmente ali com seus melhores amigos, que curiosamente eram todos negros, em plena época que ainda imperava muito, mas muito preconceito ainda nos Estados Unidos. Não que hoje não tenha, mas naquela época tinha ainda mais. O fato é que o cara acabou se tornando um verdadeiro fenômeno, acabou alcançando inclusive um status de um cara poderosíssimo, meio a essas gangues, ganhando o próprio respeito dos negros e tendo a cobiça inclusive de policiais que queriam aliciar o trabalho do garoto para se darem bem igualmente dentro do tráfico. Até aí é uma história bastante interessante, só que eu vejo no filme um grande problema em termos de direção e montagem, que ele não consegue dar aquele tom verdadeiramente emotivo para que a história nos propõe, e o que eu pensei que de fato nós teríamos. E uma coisa muito grave que eu enxerguei no filme é que a direção ela não consegue dar uma vida
para os caras das gangues que estão ali em volta do Rick, né? Os caras que, por exemplo, eram os melhores amigos dele e que acabaram tendo ele, digamos, como uma espécie de ídolo ou até mesmo parceiro dentro desse mundo todo do crime. E isso é tremendamente importante na história se você for prestar atenção. E esses caras, eles passam meio que assim, sabe, desapercebidos em momentos de alguns flashes que eles são apresentados e de repente os caras fazem uma cagada ou outra juntamente com o Rick e desaparecem no meio do filme. Isso me incomodou muito de certa forma. Mas o filme, ele é interessante, como eu disse ainda há pouco para vocês, pela história. Tem cá suas falhas, não é mil maravilhas, como eu até imaginei que fosse quando eu assisti o trailer, mas vamos colocar ele aqui, digamos, como assistível e um bom entretenimento se você curte esse tipo de história. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!